Boa tarde. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Deus abençoe. Hoje nosso horário tá um pouquinho diferente. Quero que vocês falem pra mim, estão me ouvindo? A minha rua, a rua onde eu moro é muito animada, né? Então, de vez em quando vocês vão ver um barulhinho aí. E tô com uma obra aqui na rua. Então, de vez em quando, uma maquita tá tocando aí. Então, tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Obrigada, minha linda. Deus abençoe. E ontem eu não sei o que aconteceu. O áudio ficou um pouquinho baixo para alguns aparelhos. Nem todo mundo tava com dificuldade de me ouvir. Mas eu já providenciei um microfone. Tá para chegar hoje. A previsão é que até 9 horas da noite chegue. Então, amanhã, em nome de Jesus, a gente já vai estar com o áudio melhor, tá bom? E tenho certeza que vai ser muito especial hoje também. Hoje é um tema muito bom. Eu quero saber de vocês que já estão chegando aqui. Fala pra mim, vocês já viram a live da nossa querida Camila Vieira ontem? Foi tão forte. Como eu sou da jornada, né, da mentoria dela, eu ganhei o acesso VIP. E aí depois foi tão poderoso o finalzinho, né? Ela ficou mais meia hora com a gente, com perguntas e respostas. Então, até por isso que na quinta-feira, Pri, eu vou precisar trocar o horário da live, porque não tá ficando salvo, né? Então, vai ser de manhã, vai ser 7 horas. Então, a nossa vai ser um pouquinho antes, porque aqui na rua é bem difícil fazer de dia, eu já vi hoje. Pra mim não vai ser muito bom. Eu acho que a qualidade do áudio não vai ficar ruim pra vocês. Então é melhor que seja um pouquinho mais cedo, mesmo que vocês assistam depois. Mas aí eu vou pôr um pouquinho mais cedo, pro 6h30, pra no máximo 7h15 a gente terminar e ir pra aula dela, na quarta-feira. Mas vamos começar já, tá bom? Depois no final eu falo mais umas coisinhas, alguns recados. O louvor que tá tocando, vocês estão ouvindo? Hoje eu coloquei o Preciso de Ti, porque nós precisamos do nosso Jesus, né? Sem ele nós não podemos fazer nada. E que o Senhor ele venha abrir os nossos olhos para que a gente possa nos olhar com o olhar que ele olha para nós. Amém? Vamos orar, você que pode, feche seus olhos e leve o seu pensamento ao Senhor. Pai, muito obrigada, Jesus, porque nós chegamos até aqui. Senhor, hoje é um horário diferente, mas eu sei, Senhor, que o Senhor está conosco. A Tua presença é real, Senhor, nas nossas vidas. A Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor está. É que nós estamos mais do que 3 para a glória e honra do Teu nome, Jesus. Senhor, eu te peço nessa tarde, Pai, que os nossos olhos, nós possamos ver com os Teus olhos. A nossa vida, a vida daqueles a quem amamos, as nossas famílias, nossas amigas, Pai, nossos parentes. Senhor, aquele que a gente nem conhece, mas que a gente venha olhar com os Teus olhos, que vê um homem ou uma mulher projetado pelo Senhor para um projeto, para um propósito. O Senhor, eu sei, Deus, que o Senhor tem um plano para cada um de nós, e a Tua palavra diz que o Teu plano é perfeito, Senhor, que a Tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável, e que os Teus pensamentos são pensamentos de paz. Senhor, que verdadeiramente essa palavra entre no nosso coração e na nossa mente, Pai, para que a gente venha acreditar dia após dia, minuto a cada minuto, Senhor, que o Senhor tem um plano bom para nós, e que cada dia nós venhamos, Deus, escolher o caminho, fazer as escolhas para viver esse projeto, para viver, Senhor, de uma forma como o Senhor quer que nós vivamos, Pai, para ser a mulher e o homem que o Senhor sonhou para nós, Pai, é o que eu te peço. Deus, toca também na vida daqueles que vão assistir gravados, Senhor, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando através de mim, Pai, que a Tua palavra cumpra o propósito nessa tarde, para a honra e glória do Teu nome, Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Então vamos lá, bem-vindas, todo mundo que chegou. Tem alguém aqui pelo primeiro dia? Se tiver, diz aí, que é a primeira vez que tá vendo ao vivo, né? Pra glória de Deus, a gente começou o grupo com 33 mulheres
Hoje nós estamos com 56, né, de pessoas que estão sedentas e querendo mais de Deus, querendo ir além. Então, fora aqueles que estão vendo gravado sem estar no grupo, né? Volto a dizer pra você, é bom que você esteja no grupo, para que você não perca nada. Porque lá no grupo eu coloco o resumo da live, coloco o louvor do dia, coloco o exercício, coloco a foto da oração. É muito importante, tá bom? E digo de novo, se você não tem o Plenitude, você pode adquiri-lo se você quiser. Tá no meu destaque o link. É só você ir lá, R$ 42, vai fazer muita diferença pra você, viu? Muita diferença. Mas vamos lá. Qual que é o nosso tema hoje? Nosso tema é: você foi feito de modo especial e admirável. Você que tem o Plenitude, é página 49. Se você não tem, abra sua Bíblia em Salmo 139. Nós vamos ler dos versos 13 até o 16, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Olha só, eu vou ler de novo para você ver como que você foi formado, como que você e eu fomos formados. Tu, aqui, é o salmista Davi orando a Deus. E ele diz, ó, Tu, Senhor, criastes o íntimo do meu ser e me teceste dentro do ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Aqui o salmista está dizendo o que é o Senhor? Está dizendo que lá na barriga da nossa mãe, antes que ela imaginasse, o Senhor, ele viu quando a gente, quando se juntou a célula do nosso pai com a da nossa mãe, e a gente foi entretecido, foi o quê? Concebido no ventre da nossa mãe. Nesse dia, o Senhor, ele já tinha nos visto. Ele já tinha nos projetado. Ele fez a gente de modo admirável. E eu fico pensando, né? Antes eu não entendia quando eu lia aqueles livros de ciência e eu olhava aquele bebê sendo formado ali, eu falava, nossa, que estranho. Mas depois que eu fui mãe, e aí eu ia vendo ali no aplicativo, dizendo, olha, hoje o seu bebê é do tamanho de um feijão. Hoje o seu bebê é do tamanho de uma laranja. Hoje o seu bebê é do tamanho de um peixinho. E eu fui gerando o Samuel ali na minha barriga, eu fui vendo quão maravilhoso é. Pensa, quem é que pode explicar como que os ossos, como que os órgãos são formados no ventre da nossa mãe? E a palavra diz que o Senhor, ele viu. Pensa, hoje em dia, as pessoas dão muito palpite na nossa vida, né? Quando eu namorava com o Ismael, as pessoas falavam assim, não, mas tem que casar, tem que casar, tem que casar. Quando a gente casou, aí começa, tem que ter um filho, tem que ter um filho. Agora, tem que ter um segundo filho, não pode ter só um, tem que ter dois, quem tem um não tem nenhum. E você imagina se a barriga da nossa mãe fosse transparente, que as pessoas fossem ver como que o bebê estava sendo formado ali. Ia ser toda hora, não, esse menino tinha que nascer com o olho assim, esse menino tinha que nascer com o olho tal, dando palpite, né? Mas Deus guardou a minha formação e a sua formação, para quê? Para que só Deus pudesse ver você sendo formado no ventre da sua mãe. E eu não sei você, mas eu amo observar a natureza. Eu acho lindo as obras de Deus. Eu acho lindo o mar. Quando eu vou pra praia e eu
Não vou dizer pra você que eu amo a água com cheia de areia, né? Me dá uma gastura até. Mas é tão lindo olhar para ela, aquela imensidão de água e ver que Deus colocou limite para cada gota de água ali. Eu fico tão maravilhada quando eu vejo aquelas montanhas lindas, aquela mata, aquela árvore com folhas, com frutos, com flores. Eu acho tão lindo. E a palavra diz que todas essas obras são maravilhosas e todas elas foram feitas pela palavra de Deus. Deus disse: haja sol, haja luz, houve luz, haja separação das águas, houve a separação. E foi tudo pela voz, pela palavra. E quando chegou na hora de criar o homem, Deus, ele fala assim, ó, façamos. Ou seja, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles falaram assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ele não usou o poder da palavra. Ele poderia, mas ele preferiu o quê? Ir lá, pegar o barro, moldar eu e você. Então, a obra que Deus fez com a boca já era perfeita. Imagina quão linda foi Deus projetar eu e você. E a Bíblia diz aqui, ó, que nós fomos feitos de modo admirável. Admirável. É lindo quando a gente olha a formação de um bebê na barriga da mãe. E aqui ele tá falando, ó, os teus olhos me viram o meu embrião. E todos os meus dias foram determinados por ti, foram escritos no teu livro antes de eu existir. Gente, é um amor tão grande que Deus tem por mim e por você. Tão grande. E como eu disse outro dia, o amor de Deus me constrange. Porque por muitas vezes eu falho. Por muitas vezes eu não dou a resposta que Deus esperava que eu desse às coisas que nos acontecem. Mas Ele não deixa de nos amar. E aí a Bíblia fala assim, ó, pode ser que por alguém bom, alguém ouse morrer. Mas Jesus fez diferente. Ele nos amou antes que nós fôssemos bons. Quando nós éramos maus, mesmo com os nossos falhas, nossos pecados, Ele nos amou. Então, eu quero que você coloque isso na sua cabeça, que você foi feito, na sua cabeça e na sua alma, no seu coração, de que você foi feito de modo especial e admirável. Pensa, um Deus que tinha todo o poder de falar e você ser feito, mas Ele fez com as próprias mãos. E Ele viu, guardou você e eu ali, ó, na barriga da nossa mãe, para que em segredo nós fôssemos formados. E só Ele viu. Só Ele viu. Ele guardou só para Ele. E agora eu quero entrar na leitura do dia, tá bom? Porque eu amo essa palavra e se deixar eu vou falando até amanhã de manhã. Então, simbora. Quando a Camila falando, quando um engenheiro quer conhecer uma obra para avaliá-la monetariamente, o caminho mais seguro é começar pegando o projeto arquitetônico usado para construir essa obra. Ele é chamado de projeto original, ou seja, aquele que foi desenhado antes do início da construção. Nesse projeto estão todos os cálculos estruturais, medidas de parede, altura do teto, tamanho e posição de todas as portas e janelas e especificações do material usado. Apenas analisando o projeto poderá conhecer a qualidade do material usado durante a construção, os acabamentos refinados escolhidos para elevar o valor da obra, como foi planejado e o funcionamento da obra após ela ter sido concluída. E como será a aparência final. No projeto encontraremos todas as informações da obra, do criador da obra. Saberemos o que o levou a decidir construí-la, qual é o objetivo dela no mundo, e mais encontraremos todas as especificações de como devemos agir para manter essa obra em perfeito funcionamento, como e quando devem ser feitas as manutenções, e conheceremos o investimento que foi necessário para a construção, o preço que foi pago para que ela existisse, assim como o valor atual dela no mercado. Ou seja, para conhecer uma obra, o que é melhor? O que o engenheiro faz? Ele pega o
projeto arquitetônico, que ali vai estar escrito o material que é usado, quantos centímetros, quantos metros, tem cada cantinho daquela obra. É isso que ela tá falando aqui. Então, aí ela continua, ó. Pode não parecer, mas a nossa vida segue a mesma construção. Segue essa mesma construção. Você não é uma obra do acaso ou de uma explosão cósmica. Você é um projeto de Deus. Você é a criação do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e também criou você. Como disse Davi no Salmo 139, que abre essa reflexão, ele, o próprio Deus, o viu enquanto era um embrião e teceu cada parte do seu corpo e criou o íntimo do seu ser. Todos os dias da sua vida foram escritos no livro do Senhor, antes mesmo que eles existissem. E se você é projeto de Deus, ele, o autor da sua vida, é quem conhece os planos que tem para você. Partindo do princípio que tudo que Deus faz é bom, ele fez você perfeito. Você foi planejado de modo preciso para cumprir seu propósito e viver sua missão aqui na Terra. Ele colocou em você todos os dons, todas as características físicas e habilidades na medida certa para que os planos dele, por meio da sua vida, se cumpram. Seu valor é definido por quem seu Criador o fez. Talvez você esteja se perguntando: o que aconteceu que não consegue enxergar essa verdade na sua vida e principalmente não consegue vivê-la no seu dia a dia? Porque muitas vezes duvida da sua capacidade de realizar algo ou se sente constrangido para usufruir algumas maravilhas da existência. Porque pensamentos de inferioridade, dúvida, medo e insegurança insistem em ocupar sua mente. O que aconteceu que você não tem conseguido viver os planos de Deus? Onde foi que se desconectou do plano original? Onde perdeu a sua identidade dada por ele? Então aqui ela está dizendo assim, olha, Deus te fez perfeito. E talvez você se pergunte, mas se ele me fez perfeito, por que é que eu não vejo isso nessa vida? Né? Por que eu tenho esse sentimento de inferioridade, de que eu não consigo, que eu não mereço? Então, aqui ela fala, onde foi que você perdeu a sua identidade dada por ele? É uma reflexão para nós. Lembra da consciência que a gente tem conversado nos primeiros dias? E eu esqueci de falar. Hoje a gente começa no bloco de plenitude na identidade, tá bom? A gente passou pela consciência, agora a gente está entrando na identidade. Então hoje nós começamos a tratar sobre isso. E aqui ela continua assim. Passei anos fazendo as mesmas perguntas para mim. À medida que me aproximava e aprendia de quem eu sou em Cristo, eu queria entender por que eu vivia em algumas áreas era tão diferente da vida de uma mulher virtuosa e sábia. Porque tanto orgulho no meu coração, porque tanta necessidade de fazer muitas coisas para ser admirada e aprovada pelas outras pessoas. Porque a busca desesperada de esconder minhas fraquezas e meus defeitos? Porque eu precisava mostrar para o mundo santidade, perfeição e autossuficiência que muitas vezes não eram reais. A resposta estava bem abaixo do meu nariz, na crença sobre mim mesma, no filtro que existia no meu entendimento, que distorcia a maneira como eu me via e adulterava minha imagem, a imagem de que eu de fato nasci para ser, o desenho inicial do arquiteto que me planejou. Lembra-se daquela história infantil em que uma bela mulher que tem um espelho mágico e pergunta para ele todos os dias: espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais bela do que eu? Essa belíssima mulher ela precisava todos os dias ouvir que era a mais bela, representava uma metáfora sobre todos nós que passamos a vida sem ter clareza do nosso valor e precisamos
do nosso valor e precisamos o tempo inteiro de validações externas, aprovações e elogios. Ou seja, aquela mulher da história, ela era bonita, mas ela precisava de validação do outro. E quantas vezes você e eu não se vê com a capacidade, com aquilo que nem você acredita, mas você finge que é para ser ouvida, para ter esses elogios, essa aprovação. E aqui falando um pouquinho de mim, né, eu tenho amigas que dizem para mim: Monique, você é tão organizada, Monique, você é tão preparada. E eu confesso para você que isso, eu não acreditava nisso. Eu falava: organizada eu? Eu sou tão bagunçada. Eu sou tão desorganizada. A única coisa que eu tenho de diferença, muitas vezes, é que eu tenho agenda. Eu uso agenda, né? Eu não conseguia ver isso em mim. E quantos prejuízos eu tive na vida por não ter esse entendimento? Tem amigos aqui na live que sabem disso bastante, né? Que já me conhecem há um tempo. E quantas vezes, né? Lembra que quando eu falava que quando minha mãe disse que a culpa era toda minha, que eu comecei a fazer coisas, a dizer pra mim mesma que eu não ia dar mais trabalho pra ninguém. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ser excelente em tudo. Mas era pra quê? Pra que eu não falasse, pra que eu não desse motivo pro outro, pra que eu parecesse perfeita, porque eu não queria ser julgada, humilhada, criticada de novo. Então, muitas vezes a gente usa essa máscara, né? Essa máscara da perfeição, igual a gente tem visto lá no desafio da Camila. Então, a gente precisa entender que a gente não precisa de máscara para ser amada. Por quê? O Senhor, Ele já nos amou primeiro. Ele fez a gente de modo especial e admirável. Então, dentro de nós já tem as características, já tem as habilidades que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Basta que a gente precise estar todos os dias na nossa jornada. A gente precisa da nossa jornada, porque sem Jesus nós nada podemos fazer. E aí, voltando aqui no devocional, quando não sabemos quem somos, nos sentimos inferiores. Nossa, como eu me senti inferior. Uma vez eu fui convidada pelo time daquele moço do Vem de Ser. Ele é muito famoso, eu esqueci o nome dele. E na hora que ela me convidou, eu falei: nossa, mas quem sou eu pra estar lá no meio daqueles gigantes? Depois eu fiquei: não, calma, eu também sou uma empreendedora. E aí, nesse tempo, eu já tinha começado a estudar, a ver sobre autoconhecimento. Então, eu já sabia que eu tinha ali aquele fundinho de inferioridade. Então, é uma coisa que a gente precisa estar todo o tempo alerta. Olha, eu não sou inferior, não. Todos somos iguais. Todos somos iguais. Lá no método CIS, foi que eu caí em mim, que eu falei, eu entendi o que verdadeiramente quer dizer. Somos todos iguais. E realmente, nós somos todos iguais, feitos da mesma matéria. Da mesma matéria. Todos nós erramos, mas todos nós também temos qualidades. E a gente precisa usar as nossas qualidades, as nossas habilidades para fazer o quê? Cumprir aquilo que o Senhor projetou para cada um de nós. Porque cada um de nós temos um propósito. Eu tenho um, você tem um, e ele vai te encontrar você se movendo. Por exemplo, eu conheço muita gente que Deus usa alguém falando assim para ele: olha, Deus está dando para você o dom da palavra. Só que essa pessoa, ela nunca ora, ela nunca lê a Bíblia. Como que Deus vai manifestar a obra que ele tem para fazer? Não vai. Não tem condição. Porque Deus não vai abrir a sua mente e enfiar a palavra lá. A Bíblia diz assim, que a gente vai lembrar do que a gente tem que fazer, que o Espírito Santo vai nos lembrar. Lembrar é porque você já viu em algum momento da sua vida. Se você não tiver visto a mensagem, não tiver visto a palavra, você não vai. Você não vai lembrar. Não tem como você lembrar de uma coisa que você não viveu. E outra coisa, Deus fala pra você: olha, você tem o dom do louvor. Só que você não vai atrás, não canta nunca. Como que vai manifestar o dom? Não vai. Você precisa te pôr no caminho.
Por exemplo, se Deus fala pra você assim, ó, você vai viajar aos 4 cantos do mundo pra falar da minha palavra, mas você não tirou o passaporte. Vigia, irmã, melhore. Você precisa cooperar com o seu propósito. Pelo amor, tá bom? Eu sempre digo, melhor pelo amor do que pela dor. Mas continuamos aqui. Quando não sabemos quem somos, nos sentimos inferiores, ameaçados, comparados e invertemos a ordem de prioridade de valores da nossa existência. Em vez de fortalecermos nossa essência, comportando-se como quem sabe que tem valor e foca o ser, passaremos a vida em busca desesperada de nos sentirmos amados, pertencentes e importantes pelo que fazemos ou pelo que temos, gastando energia e recurso para convencer que somos bons pelas coisas que sabemos e conseguimos realizar pelos bens que temos, ou quem sabe pela beleza física que achamos apresentar. Fico imaginando Deus olhando lá de cima, dizendo: Filho, pare com isso. Você ainda não entendeu nada. Aproxime-se de mim, deixe-me lhe contar verdades sobre você. Você é minha obra, e tudo o que eu faço é bom e perfeito. Então caminhe comigo e vou trazer a verdade sobre quem você é para mim e o que desejo fazer em sua vida e no mundo por meio dela. Ou seja, é como assim, ó, você não sabe quem você é. Você não tem uma identidade forte. Por conta das memórias de passado, de dor, você adulterou a sua identidade. Então, como você não sabe quem você é, você vai compensar isso. Como? Naquilo que você faz, naquilo que você tem. Então, tem muitas pessoas que tem muito dinheiro, mas só tem o dinheiro. Tira o dinheiro dele, ele não tem nada, porque ele não sabe quem ele é. Tem muitas pessoas que estão... Mais alguém não tá ouvindo, gente? Qualquer coisa sai e volta de novo. Deixa eu escrever aqui. Então, eu muitas vezes fiz isso. Muitas vezes, por não entender quem eu era no Senhor. Então, eu comecei a fazer o quê? A fazer coisas demais. Tá sem som, gente? Como assim? Tem alguém com som? Meu Deus, ajuda-nos. A minha internet tá normal. Tá conectado. Voltou? Tá bom. Ai, Jesus, abençoe aí. Então, o que que eu fiz? Eu tava falando do que eu fiz. Por não entender quem eu era, quantas vezes eu disse pra mim, não, ninguém vai ter motivo pra falar de mim. Então, eu era impecável nas coisas que eu fazia. Dava o sangue, assim, ó, impecável. Por quê? Não porque era natural, mas era porque eu tinha essa necessidade de aprovação dos outros. E foi uma grande jornada, né? E às vezes até hoje eu preciso ainda me lembrar todos os dias de quem eu sou. Porque senão a gente volta de novo para fazendo aquelas coisas de fazer as coisas para aprovação dos outros, né? Para se sentir amado, se sentir pertencente. Né? Todo ser humano ele precisa se sentir amado, pertencente a um grupo, né? E chegou uma época da minha vida que eu não me sentia mais pertencente a nada. E é tão triste isso porque você começa a se inferiorizar cada dia mais. Você começa a se entristecer, entristecer, entristecer. E eu lembro que há uns 3 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir, a ter uma dor na minha área específica da minha vida. E eu fui esquecendo de quem eu era. Esquecendo de quem eu era. E eu fui deixando aquela luta ser maior do que eu. Chegou a um ponto, a Bata aqui, ela sabe bem disso, que eu só vestia roupa preta.
E eu não tinha essa noção. E quando a gente fez o método CIS, ela foi junto comigo, muitas fichas caíram, muitas escamas caíram dos meus olhos. E eu falando, meu Deus, quanta coisa eu fiz porque queria parecer. E esqueci de ser. E quando eu digo isso, eu sempre falo, né? Olha pra sua vida, não é pra você julgar, porque todos nós somos iguais. E talvez em algum momento da sua vida você tenha feito isso, talvez seja agora. Se examina, olha pra você, com verdade, com humildade. E Deus fica falando assim, Monique, minha filha, você não precisa disso, porque a gente já é amado. Lembra, o Senhor nos fez com um propósito. Nós já somos amadas. Não pelo que nós fazemos, mas por quem nós somos. E às vezes você tem uma palavra que você olha para sua situação atual e você fala, não, Senhor, não tem como isso acontecer. Não tem como isso acontecer. Se a gente for olhar para a história, né, e agora me vem ao coração a história de José. José, quando ele contou para os irmãos que ele tinha tido um sonho, que o feixe, né, que o feixe do trigo de todos eles estavam ali de pé, mas o dele estava maior e os outros se inclinavam. Os irmãos dele ficou com raiva dele. Aí depois ele sonhou que o sol e as estrelas, o sol e a lua e as estrelas se dobravam diante dele. E até o pai dele falou, mas menino, você acha que eu vou me dobrar perante você? E o tempo passa e os irmãos dele vendem ele é vendido como escravo. Ele vai parar lá no Egito. Lá no Egito é comprado pelo Potifar. Lá na casa de Potifar, a esposa dele diz que ele tentou abusar dela e ele sai correndo porque ele não queria nada com ela. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele foi preso injustamente. Lá na prisão, mas o copeiro e o padeiro do rei, do faraó, foram presos e eles tiveram um sonho. O José foi e revelou o que o sonho queria dizer e falou para eles, falou para o que foi restituído ao palácio, falou assim para ele, olha, lembra de mim quando você estiver lá. O que aconteceu? Levou mais 3 anos para ele lembrar dele. E aí, se ele não soubesse quem ele era, né? E aí, se Deus tivesse falado para ele o processo que ele ia viver, você acha que ele ia querer? Não, Deus, eu vou ser vendido como escravo. Eu vou ser caluniado, vou ser preso injustamente. Vou ser esquecido lá na prisão. Você acha que ele ia querer? Ele fala, não, manda o meu irmão mais velho. Eu não sei você, mas eu ia mandar outro. Mas Deus é tão bom. Deus é tão bom porque você não vê o que vai acontecer para você chegar lá, mas Deus já viu tudo. Ele já viu o caminho, ele já viu como vai ser. Então o Thiago Brunelli sempre fala assim, olha, consulte a Deus que já viu o seu futuro. E uma oração que eu tenho feito ao Senhor é assim, Deus, eu só tenho uma palavra, mas é por causa dessa palavra, essa palavra não veio de homem, veio de Deus. Então é nessa palavra que eu me apego. Então é aí que a gente exercita a nossa fé, de saber que Deus está no controle de todas as coisas. A gente vai fazer a nossa parte? Vai. A gente precisa ter responsabilidade naquilo que a gente pode. Mas o que é impossível, tu não se preocupa não. Entrega pra Deus. Ah, Monique, você tá falando isso é fácil. É fácil? Não, não. Acredita, entrega pra Deus. Eu tenho passado por um processo que eu não sei qual vai ser o fim dele, mas eu tenho dito a Deus, Pai, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Então a gente precisa se apegar com a palavra. E lembra, você vai lembrar porque você já leu, porque você já teve uma experiência. Voltando aqui, Camila continua assim, ó, falo desse assunto com autoridade, pois durante quase toda a minha vida acreditei que meu valor existia apenas se eu fizesse tudo muito bem feito.
Convivi com muita crítica, invalidação e humilhação na minha infância, e por isso entendi emocionalmente que só seria admirada, amada e importante para alguém se eu superasse todas as expectativas das outras pessoas e todas as áreas da minha vida. Passei então a buscar um modo de ser a melhor aluna, a melhor universitária, ter sucesso profissional, ganhar dinheiro rápido, ter um corpo bonito, uma alimentação saudável, ser gentil com todas as pessoas e muitas outras coisas. Mas antes que você se pergunte o que existia de errado em fazer todas as coisas, essas boas escolhas, quero dizer que eu as fiz não por entender meu valor pessoal e para ter uma vida alinhada a isso, mas sim pelo motivo errado, exatamente por não ter clareza de qual era a minha essência. Então descobri na prática que quando fazemos as coisas certas pelo motivo errado, construímos o nosso castelo em areia movediça. Uma hora ele vai ruir e poderemos perder tudo quando nossa motivação não é a verdade sobre nossa identidade, nosso caráter adulterado, e usaremos o que for preciso para não nos sentirmos rejeitados novamente. Isso inclui a mentira, o exagero, a manipulação e muitos outros comportamentos desprezíveis que a gente já tem comentado aqui, né? Então, é para compensar, lembra da compensação? Para compensar aquilo que eu acredito, eu vou e faço o que tiver que fazer, para que eu não seja de novo rejeitada, humilhada, porque todos nós temos a necessidade de sermos amados e pertencentes. E aí foi preciso uma situação de dor e ameaça para me fazer buscar a clareza sobre quem eu vinha sendo. Foi preciso de muita dor para que eu buscasse ajuda e reconhecesse toda a mentira que acreditei a meu respeito e as consequências dos meus erros, por não saber o meu valor. A isca que Deus usou para me levar a viver uma jornada de resgate na minha identidade foi a ameaça do fim do meu casamento. E hoje vejo o tamanho da misericórdia dele, do seu amor por mim. Ele deseja que eu e você tenhamos clareza de quem nascemos para ser, para que aconteçam os planos de Deus para a minha vida e para a sua. E não tem nada a ver com quem sou ou quem você é, mas sim com aquilo que precisamos levar para o mundo por meio de nossa vida. Então, independente da existência que tenha vivido até aqui, das suas crenças de quem é e do que é capaz de realizar e merece viver, quero que creia que a sua vida não é obra do acaso. Você é um projeto perfeito e único de Deus. Receba em seu coração e na sua mente essa verdade. Receba sobre a sua vida a identidade de quem é, do próprio Deus, formado de maneira perfeita, especial e admirável. E peça ao Senhor que essa identidade passe a guiar a sua vida de agora em diante, nunca mais aceitando sobre você nenhum tipo de adjetivo que desqualifiquem quem o Senhor o fez para ser. Lembre-se de tudo que Deus faz é perfeito. E quando eu leio isso aqui, eu lembrava, tem muitas pessoas que dizem coisas negativas a seu respeito, né? Ah, eu sou esquecida. Ah, eu sou feia. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou aquilo. Lembra, de novo, eu digo pra você, peça ao Senhor para colocar um guarda na sua boca. Para você não falar assim de Deus, lembrar que as obras de Deus é perfeito, tudo que Deus faz é perfeito. Você e eu fomos também feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, se você tá falando isso de você, não tá certo. Você não tá reconhecendo ainda quem você é, né? Então, a gente precisa lembrar de quem somos. Nós somos uma obra-prima do Senhor. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo, que nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que o Senhor ele nos ama. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que o mundo não perecesse, mas que fosse salvo por meio dele. Então, a gente precisa ter isso em cada célula do nosso corpo, de que nós somos amados, nós não somos rejeitados. Quando
eu lembro da parábola do filho pródigo. Quando aquele filho falou pro pai, pai, me dá o que é meu e eu vou embora. Ele estava praticamente desejando a morte do pai, porque herança a gente só tem quando os pais morrem. E ele pegou o dinheiro dele e foi-se embora. Ele gastou dissolutamente, com bebida, na vida, né? E depois ele ficou tão sem dinheiro, porque depois que o dinheiro foi embora, os amigos também foram. Os amigos da festa. E aí ele caiu em si. Porque ele, sendo judeu, que não podia nem chegar perto de porco, não podia criar, não podia comer. Até hoje eles não comem carne de porco. E aí ele tava ali no meio dos porcos. Fazendo o quê? Desejando comer a comida dos porcos. E aí caiu a consciência. Ele falou, caraca, até os servos do meu pai têm uma vida melhor do que a minha. Então eu vou voltar para ele e eu vou dizer assim, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Me aceita como um servo, um jornaleiro, é a palavra que a Bíblia usa. Me aceita como um servo. E aquele pai não rejeita o filho. Ele faz o quê? Filho, vem cá. Manda pôr uma roupa nova. Manda pôr um anel novo, sandália nos pés. Ele fala, olha, o meu filho estava morto e reviveu. Então, sempre há tempo. O Senhor, Ele não nos rejeita. Então, grava isso em você. Você foi feito de modo especial. Foi feito de modo admirável. O Senhor não rejeita você. Outro dia eu conversava com uma amiga, ela dizia assim, Monique, por que que a gente tem essa necessidade tão grande de ser amado pelos outros? Quando basta o amor do Senhor, já nos basta. Então lembra da palavra do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Não faltará amor, não faltará paz, não faltará graça, não faltará colo para você. Como eu disse lá, acho que no primeiro dia, que se a gente ficar com Deus, se a gente cumprir a sua palavra, a gente vai estar edificado na rocha, a gente vai estar na videira. E aí é como se a gente estivesse no colo de Deus. Que a gente não venha esquecer de quem a gente é, como aquele jovem. Mas, ainda que a gente venha esquecer, que a nossa consciência caia, que as fichas caiam e a gente entenda que o Senhor, Ele nos ama, não nos rejeita. Então, eu quero perguntar para você, por que pensamentos de inferioridade, de dúvida, medo e insegurança insistem em ocupar a sua mente? O que foi que aconteceu que você não tem conseguido viver os planos de Deus? E aí eu vou lembrar de mim, vou falar de mim para você poder entender. Eu ouvia muita crítica de você não vai dar certo, de que tudo que você faz é errado, você calada tá errada. Eu ouvi muitas vezes isso. Você é desorganizada. E aí lá no método CIS me caiu uma ficha que eu não aceitava quando minhas amigas diziam para mim, você é organizada. Por quê? Eu ouvi a vida toda, principalmente até os 14, 15 anos, de que tudo que eu fazia era errado. E pai e mãe têm muita autoridade sobre nós. E ali instalou na minha cabeça que eu era desorganizada, que eu não era digna de amor, que eu era culpada. Gente, culpado merece ser feliz? Se você tá, eu não assisto, né? Mas se você assiste jornal e aparece uma notícia lá de alguém que fez uma atrocidade, o que você faz? Eu não assisto mais que eu pecava, né? Que eu falava misericórdia. Ele merecia ficar preso pro resto da vida. Merecia morrer. Quantas vezes eu falei isso? Mas por quê? Porque estava instalado nisso na minha cabeça. E aí eu me sentia culpada, lembra? Culpada pelos problemas da minha mãe. E aí eu pergunto pra você. Eu sempre digo, né? Feridos ferem. Então, minha avó errou com a minha mãe errou comigo. Só que agora eu e você temos uma decisão na nossa vida. A gente vai se curar ou a gente vai manter esse ciclo? Eu escolhi me curar. Por quê? Até esses dias o pastor me perguntou se eu usava uma palavra, né, na escola dominical. Tinha uma palavra lá, acho que era criatura. Se eu usava isso com criatura, com a palavra, né? Ah, ô criatura. Usava com o Ismael ou com o Samuel. E eu tenho muito cuidado com o que eu falo, né? De modo geral, principalmente em casa, porque eu sei que aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu comunico, porque às vezes a gente não fala com a boca,
mas comunica com os olhos, com a expressão. Então, o que eu tô levando pro meu filho? E aí eu digo que se não for por você, porque eu digo de mim, no começo da minha jornada, eu não comecei por amor a mim, não. E olha que dia desses eu descobri que eu não me amava. É duro falar isso, mas é verdade. E não foi por causa de mim, mas foi porque eu comecei minha jornada porque eu falei assim, gente, eu me alimento muito mal. Como que vai ser quando eu tiver um filho? Eu não quero que ele se alimente mal. Então, o que eu comecei a cuidar da minha alimentação. Lá em 2015, 2016. E o Samuel só veio vir ao mundo em 2021. Então, ali eu falei, eu preciso me curar, Jesus. E aí eu fui em busca daquilo que podia me curar. Por quê? Eu não queria que o meu filho passasse pelo que eu tinha passado. Então, e era tão enraizado isso, lembra? Que eu não engravidava justamente por esse pensamento. Pra que eu vou trazer uma criança no mundo pra sofrer o que eu sofri? E foi lá no Método CIS que eu descobri e que mudou a chavinha aqui. 2 semanas depois, eu engravidei de Samuel. E aí, tantas outras coisas, né, aconteceu que eu nem tinha me ligado que foi depois do CIS. Por exemplo, falar. Foi depois do CIS que eu comecei a empreender. E eu não falava com ninguém. E aí eu comecei a empreender, tinha que falar com mais pessoas, conhecer pessoas novas. Eu tinha muita dificuldade de falar. Lembra que eu ouvia lá atrás que eu calada estava errada? Aquilo reverberava na minha vida até um dia desse. E aí não, eu preciso falar, preciso falar. E aí Deus usou o meu trabalho. Pra quê? Pra falar mais. Deus usou o ministério na minha igreja para eu ter mais oportunidade, para eu falar mais. Eu sempre fui líder da mocidade, na liderança, né? No louvor, principalmente no louvor. E aí eu precisava me comunicar com as pessoas. Foi muito difícil, mas Deus usou tudo, porque precisava que eu falasse. Até agosto eu morria de medo de fazer uma story falando de alguma coisa. Eu sempre tirava uma fotinho e escrevia, nunca falava. E aí depois do método CIS, eu fui mais um tanto curada. E lá eu comecei a falar. Comecei a falar áudio, escrever não, fazer story. E agora eu tô aqui fazendo live. Então é a jornada que a gente decide. E aí foi o quê? A minha identidade sendo restaurada. E aí eu comecei a ver, não é pelo que eu faço, é pelo que eu sou. Eu não posso me calar. E aí ontem eu tava falando, eu não sei nem se eu concluí o pensamento, porque às vezes eu sou dessas. E aí eu falava, olha, eu vejo minhas amigas com fraturas abertas, machucadas, tristes, e eu, sabendo o caminho que eu fiz pra ser curada e o quanto que já mudou minha vida nesses 4 meses que eu tô nessa jornada, gente, como que eu vou ficar calada? É uma missão de socorro, não posso. E quantos testemunhos eu tenho já ouvido de que Deus tá falando aos corações. E por que hoje eu tô aqui? Porque eu vivi a jornada, né? Porque eu não parei mesmo quando tudo dizia pra parar, né? Porque eu tinha o quê? Eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra. E aí a gente vai se curando dia após dia e entendendo no Senhor, buscando no Senhor, para que Ele restaure a nossa identidade. E aí eu digo a Deus, Senhor, me mostra quem eu sou pra Ti. Abre os meus olhos. Então pode ser que você se ache sem valor. Em nome de Jesus, se depois dessa 1 hora aqui, você ainda não tem essa certeza no seu coração, ore. Ore para que Deus mova o imóvel aí dentro de você e te mostre. Então lembra, todos nós somos um projeto, somos projetos de Deus criados pelo Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Ele também fez você e eu. Deus, como autor da nossa vida, é quem conhece os planos que tem para cada um de nós. Então, não se apegue com o que você está vivendo agora, mas se apegue com a palavra de Deus, que diz que os planos dele são bons para nós. Ele quem sabe o plano. Então, pergunta para ele, que já viu o futuro. Então, afirme com convicção que, independente da vida que você tem vivido até agora e das crenças que você tinha sobre você, a sua vida não é obra do acaso. Toda vez que algum pensamento de inferioridade quiser vir na sua cabeça, você lembra, eu sou a semelhança e imagem do Criador. Eu fui criado por Deus.
E todo projeto, lembra? Todo projeto foi criado para dar certo. Ninguém cria um projeto para dar errado. A gente cria para dar certo. Pode até ele parecer que deu errado, mas Deus é tão bom que ele pega o que era mal e converte em bem. E aí eu lembro de Pedro, né? Quando Jesus disse que ia morrer, Pedro falou: "Não, eu vou proteger o Senhor, já com a espada na mão". E aí Jesus falou assim: "Pedro, Satanás que quer peneirar você, vai peneirar você, mas eu orei a Deus, pra quê? Pra que tenha misericórdia de você. E você, quando se converter, você fortalece os seus irmãos. Ou seja, quando Pedro negou a Jesus, que ele caiu em si, que ele voltou, Jesus já tinha falado, olha, eu orei por você, pra que Deus te dê graça. Mas olha, fica firme. Depois dessa, você fortalece seus irmãos. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer discípulos. É igual a Forja. Você já assistiu a Forja? Ontem eu dei uma fugidinha e fui lá assistir. Gente, que filme. Que filme. Isso é o que a gente não pode deixar parar em nós, aquilo que faz bem pra gente. E, pra mim, Jesus já fez tanta coisa. E eu digo assim, Jesus, quem sou eu pro Senhor cuidar de mim do jeito que o Senhor cuida? Mas eu sou quem? Eu sou filha amada. Você também é filha amada. Exercício do dia, qual que é? Trazendo a consciência, você vai fazer a ferramenta do eu sou. Então, você vai escrever 30 virtudes sobre quem você é. E aí, deixa eu ver. Você vai colocar o quê? Características que as pessoas dizem sobre você, porque às vezes você não enxerga, igual eu não enxergava antes. Você vai escrever características que você vê. Por exemplo, eu sou filha do rei, eu sou amada, eu sou amiga, eu sou uma pessoa amável, eu sou inteligente, eu sou dedicada. Você vai dizer 30. 30 eu sou. Monique, eu tô me sentindo uma mentirosa falando isso. Não, tá dentro de você. Põe pra fora. Você vai escrever. E aí, você vai declarar todos os dias, em voz alta, isso. Eu sou filha do rei, eu sou amada, eu sou bondosa, eu sou amável, eu sou dedicada. Trazendo pra você, eu sou. E aí, vai trazendo pra você, né? Eu sou sábia, eu sou mansa, eu sou paciente. Monique, eu não sou paciente. Em nome de Jesus, você vai ser. Pela fé. Então, já começa a declarar aquilo que você quer ser. Lembra? Tolo fala do que vê. O sábio fala do que quer viver. Então, o que você quer viver? Você vai colocar essas 30 características e aí vai falar todos os dias. Camila passou um exercício pra gente no VIP ontem, que era fazer o eu sou 3 vezes por dia, durante 21 dias. Coloca o celular pra despertar. Hoje eu já coloquei aqui coloquei a agenda do Google pra despertar pra mim. 3 vezes por dia, declarar o eu sou. Porque quando você declarar, quando você ressignificar quem você vai ir para um outro nível. Faz esse exercício, Lu, vai te ajudar muito. Esse exercício é poderoso. É poderoso. Faz até você acreditar nisso. E outra coisa, vá pro método CIS. Eu digo, você não precisa, você merece. É muito maravilhoso. Lá você vê quem realmente você é. E o Paulo tem uma forma muito especial de reprogramação de crenças. E, cara, o que eu vivi lá foi muito especial. Só digo isso. Vamos fazer a nossa oração. O louvor de hoje é Teu Amor Não Falha, da Nívia Soares. E lembra, você é amado. Coloca nas paredes da casa. Quando eu quis me tornar diretora da Mary Kay, eu tinha foto do meu post de sendo diretora, que eu coloquei pela casa. Porque eu queria muito ser diretora. E, gente, as coisas acontecem rápido, então põe. Coloca a palavra de Deus, coloca assim, ó, eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Exposto todas as coisas é também
mudar as crenças. A gente tem que viver a palavra em todas as áreas da nossa vida. Vamos fazer a nossa oração, porque hoje eu já falei bastante. Eu vou fazer a oração, depois eu dou um recado. Pai amado, Senhor Deus da minha vida, eu te peço que graves em nosso coração a nossa real identidade. Enche-me do entendimento de que somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, que é o nosso Criador. Que eu e minhas amigas nos movamos todos os dias com a convicção de que nosso valor e de que possuo os dons necessários para cumprir o meu propósito, minha missão, independente de como foi minha vida até aqui. Pai, muda o meu olhar sobre mim, muda cada célula do meu corpo, o meu entendimento sobre quem eu sou para Ti. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje nós nos olharemos reconhecendo o nosso valor, reconhecendo que foi o Senhor, o próprio Deus, que nos planejou. E declaro também que todas as nossas escolhas serão sábias e estarão de acordo com a Tua vontade para nós. Nós decidimos que a partir de hoje, nós só estaremos nos lugares certos, com as pessoas certas, agindo da maneira certa, para viver como filho do Deus vivo. Obrigada, Pai, pela Tua paternidade. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por este momento na Tua presença, Senhor. Senhor, continua falando nos nossos corações, confirma essa palavra, Senhor. Assim como eu sempre te peço, Pai, confirma as palavras sobre mim, sobre quem nós somos, sobre o que o Senhor tem para cada uma de nós, Papai. Senhor, todas as mulheres que estão aqui, Jesus, nessa jornada, elas estão sedentas. Nós estamos aqui porque Te amamos, porque desejamos mais de Ti, Senhor. Porque nós queremos viver os planos bons que o Senhor tem para nós. Que nós venhamos ser, Senhor, a mulher que o Senhor sonhou para cada um de nós. E que, através de nós, Senhor, outras vidas sejam transformadas também, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita a descendência dessas mulheres, Pai. Visita, Senhor, tudo que leva o nome delas nessa tarde, Senhor. Prospera grandemente. Tira, Senhor, as escamas de cada olho. Senhor, que a gente venha ter responsabilidade naquilo que é nosso. Mas, Deus, o que for impossível, faz por nós, Senhor, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que move o imóvel. Tu és aquele que quebranta, Senhor, aquilo que é duríssimo, Senhor. Deus, age no meio de nós, no nosso coração, e traz-nos a memória todos os dias, Pai, de quem nós somos. Nós somos amadas, nós somos filhas de um Deus bom, um Deus que está conosco todos os dias, que viu os nossos dias antes mesmo da gente ter nascido, Pai. E que tem uma vida linda, plena e abundante, porque foi para isso que Jesus veio, para nos dar vida em abundância, Pai. Que a gente venha acessar essa vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém. É para mim e para você. O que você viveu até aqui não define para onde você vai. É a sua escolha hoje. A escolha, a decisão de hoje, ela aponta o seu destino. Então, continua com a gente aqui, nesses 40 dias. Muita coisa vai mudar aí dentro de você, você vai ver. Eu lembro que teve um dia que o Samuel tinha feito uma arte e eu peguei ele assim no braço, baixei na altura dele e falei: filho, você é um menino bom e esse comportamento não combina com você. E com uma paz tão grande no coração que eu disse assim: opa, quem é essa mulher? E aí eu vi, igual o pastor Juscelio diz que achava que antes ele achava que ia... já vai acabar a nossa live. Eu conto isso lá no nosso grupo, tá bom? Um beijo no coração, que já vai cair aqui. Mas amanhã, 7 da manhã, a gente tá junto, tá bom? E eu quero fazer um convite pra você. Então, vem. Amanhã, 7 horas, não esquece. Beijão. Tchau. Beijo no coração.